Boa noite a todos. Primeiramente, é a nossa primeira reunião, né, do ano. Quero aí, já de antemão, desejar um ótimo 2022 a todos. Que nós possamos aí, nesse ano, ter muitas realizações nas questões ambientais. Nós vamos falar no final da reunião sobre algumas questões importantes que aconteceram na nossa cidade, infelizmente, aí, nesse último mês, e algumas propostas que o Condema pode fazer aí para auxiliar nas questões principais do município, né? Então, iniciando a nossa reunião, agradeço também por vocês estarem participando, mesmo com alteração, né? Nós, devido à questão da enchente, devido a alguns outros problemas que nós enfrentamos aí, alteramos a data da primeira reunião, que seria na semana passada, por conta de tudo que aconteceu. Preferimos fazer agora para não ficar muita coisa acumulada para março, né? Então, agradeço aí de antemão a todos vocês que estão participando, tá? O primeiro item, então, da pauta é a aprovação da ata da reunião anterior, né, da 10ª reunião. Nós estamos na 11ª reunião dessa gestão. Então, a Tabita mandou, né, para vocês a ata. Espero que todos tenham podido ver. Teve alguma observação, Tabita? As observações foram no próprio mês de dezembro. Janeiro não teve nenhuma contribuição. Então, primeiro, peço que se alguém se todos estiverem de acordo com a não leitura da ata, permaneçam como estão. Se alguém quiser que seja lida essa ata nesse momento, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação, colocamos em votação, então, a ata da reunião anterior. Então, se alguém é contrário à aprovação da ata da reunião anterior, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação, vamos seguir para o expediente, né? Então, o expediente de hoje, nós temos 2 ofícios, né, da CEMEIA, que a CEMEIA está encaminhando para o Condema, que são 2 pedidos de análise da Câmara Técnica de Áreas Verdes e Arborização Urbana. Você quer falar sobre, Tabita? Não, não tenho nada a acrescentar. A Bruna, que é a técnica da CEMEIA, né? Foi a primeira vez que ela assumiu, né? E essa parte das árvores que ela fica na dúvida ou que tem um valor a mais assim social, né? Que seria interessante passar pelo Condema, né? Então é a primeira vez que ela está enviando para o conselho. Mas e são esses 2, então provavelmente amanhã já vou estar encaminhando também especificamente para a Câmara Técnica de Arborização Urbana. Tá. Eu dei uma olhada antes, são 2 processos, né, de pedido de avaliação e corte de árvores, né, que um é da delegacia, ali próximo à Santa Casa, e o outro é de um condomínio de apartamentos ali do Campos Prado. E aí esses 2 vão ser encaminhados para a Câmara Técnica. A Natália pediu a palavra? Sim. Eu estava olhando o que é lá na delegacia, né, de polícia, e eu não sei se isso dá algum problema, né? Na primeira página fala que é corte de uma árvore, do IP. Depois vem o processo e aí fala que são 2 árvores, uma que está fora e uma que está dentro ali da delegacia. Então tá diferente essa primeira página do que está para dentro do ofício. Eu não sei se tem algum problema isso. O outro está correto, aparentemente. Natália, eu informo a Bruna.
Aí, como comentei, amanhã já eu vejo certinho como que é, se tá tudo certinho ou não. Aí, na hora que eu mandar e-mail para vocês, eu já vejo se ficou faltando algum documento. Mas eu confirmo Não, com qualquer ela. coisa muda, porque a primeira página, né, que fala o conselho e tal, que eu acho que tem que mudar, são 2 árvores, né? E ali está falando uma só. Porque depois do processo, que aí vem o laudo da Bruna, são 2 árvores. Então, aquele primeiro que está errado, a primeira página que tem um erro. Entendi. Acho que é o ofício, né? O ofício encaminhando ao Condema, que deve estar errado. Que está errado, Não, eu Mas repasso para ela. Se é só o ofício, só substituir o ofício, encaminhar novamente para a gente. Eu falei só para... Porque às vezes dá algum problema, né? Porque tá diferente. Beleza, então, vamos aguardar esse encaminhamento para a Câmara, e a Câmara vai se reunir para verificar essas 2 questões. É muito importante isso que a Natália comentou, porque nós vamos entrar na ordem do dia, vamos falar do calendário, mas depois nós vamos falar de algumas apreciações da Câmara Técnica, vou até adiantar o assunto, que eu estou na Câmara Técnica de Arborização também ajudando, e nós não conseguimos muitas vezes finalizar qualquer laudo, qualquer parecer, porque falta informação. Então, tomar bastante cuidado quando for mandar, e o pessoal mesmo, quando for protocolar, né? Para que tenha todas as informações para quando vem para a gente, porque a gente se reúne, às vezes, vai até o local, chega lá, falta informação, ou a informação não está coerente com aquilo que a gente está vendo ali, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Bom, passar para a ordem do dia, primeiro a definição do calendário de reuniões, né? Aí, vou pedir ajuda da Tabita, mas tem algum problema de a gente continuar nas terças-feiras, nesse horário? Aí eu gostaria que, se algum membro não concorda, se manifestar, porque assim, eu estou percebendo que, como a gente já manteve o Condema às terças, alguns outros conselhos estão optando por outros dias. Eu acho que se a gente alterar de terça, talvez dá problema com esses outros. Por exemplo, o Compac agora está às quartas. Então, para não ter também interferência, né, nos outros conselhos aí. Tá dando certo para compartilhar a tela? Tá, tô dando para ver, sim. De acordo com o regimento interno, é toda terça-feira do primeiro mês, né? Da primeira semana? Da primeira semana, só que em março, dia 1 cai no Carnaval, né? Então vai para o dia 8. Dia 8. Isso. Deixa eu ver aqui. E em abril seria dia 5. Em maio, dia 3. Dia 3. Em junho seria dia 7. Em julho, dia 5. Agosto, dia 2. Setembro seria dia 6. Acho que não vai emendar nada, né? O feriado é na quarta, né? Não vai emendar, só vai ser véspera de feriado. Outubro, dia 4. Novembro, dia 1º, outra véspera de feriado. Dezembro, dia 6. Ficaria mais ou menos assim o calendário desse ano. Tudo bem, pessoal? Alguém quer se manifestar, dar alguma opinião? Ok? O horário mesmo, né? Eu acredito que sim, Isso. né? Sim. Aí, por enquanto,
o mês que vem, conversar com vocês, por enquanto a gente manter remoto. Aí, se a gente verificar, porque agora também a gente tem o final desse mês, o carnaval, em março eu acredito que poderíamos fazer remoto ainda. E depois a gente verifica se é melhor fazer presencial. Não sei, pessoal, porque claro que eu estou feliz de começar a voltar à vida presencial, à vida normal, só que ao mesmo tempo, as reuniões do Condema, eu percebo que o quórum é muito maior no remoto, porque por ser um horário, assim, que a pessoa às vezes está saindo do trabalho, chegando em casa, às vezes teria que ir direto para a reunião, e eu vi no último ano um quórum muito baixo. Aí eu não sei se talvez alguma outra reunião mais importante fazer presencial, ou uma reunião que precise de alguma análise de documento, mas do resto, o que vocês acham de manter remoto? Mesmo porque no remoto a gente tem a gravação, que pode ficar disponível no site. Não sei, é uma opinião aí que eu queria expor. O que vocês acham, pessoal? Boa tarde, oi Valéria, tudo bem? Boa tarde. Eu prefiro no virtual também, por conta de horário, sempre está acabando uma aula, uma coisa ou outra, e já dá para emendar, porque geralmente a aula termina 5 e pouco, né? E aqui para a gente faz todo sentido quando é virtual, mas também se a maioria achar diferente, a gente adapta, tranquilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Valéria. Eu acredito que no virtual, para mim, também fica mais fácil, em questão dos horários, dá tempo. Eu acho que dá para... Né? Eu votaria no virtual. Aí, quando tiver algo assim, como você disse, para a gente analisar algo mais a fundo, a gente pode, né, agendar uma reunião presencial. Olá, Valéria, pessoal, boa tarde, tudo bem? É a minha primeira reunião, mas já quero dar meu pitaco aí também na questão, eu também prefiro o virtual, eu acho que aproveita-se mais o tempo, como a Valéria expôs, acho que o número de participantes seria maior também, então virtual. A Gislaine e o Rodrigo também comentaram que preferia virtual. Então, eu vou fazer, como eu estou percebendo bastante gente comentando do virtual, então eu vou fazer a pergunta ao contrário. Alguém se opõe à reunião ser virtual? Continuarmos com as reuniões virtuais? Como eu falei para vocês, eu percebo muito maior participação no virtual. Apesar de a gente não estar presencial, olhando um para o outro, mas eu percebo maior participação mesmo dos membros. E como nós conseguimos expor aqui, não precisamos de uma sala com data show, no caso, conseguimos expor aqui, e muitas vezes também o local da reunião é problemático. Algumas pessoas trabalham na área central e nós não temos um local no centro. A FATEC eu já ofereci, mas algumas pessoas acham que é longe. Então, eu acho que por hora nós poderíamos manter no virtual, e como eu disse, se acharmos que em algum momento alguma pauta precise ser presencial, a gente pode até propor aquela questão híbrida, né, Tabita, que a gente comentou. Mas por hora, por conta ainda de estarmos num estado de pandemia aí, por conta da Ômicron, estão baixando os casos, mas por hora eu acredito que a gente pode manter pelo menos março virtual. E aí podemos estudar a partir de abril, se a gente tiver uma estrutura para fazer híbrida, aí eu fico no presencial com mais alguém que queira participar e a gente transmite híbrido. Pode ser?
Mantido, então. Bom, calendário, então, aprovado, pessoal. Alguém não está de acordo com o calendário, por favor, se manifeste. Ok? Então, a gente pode passar para o próximo item da ordem do dia, que seria uma apreciação e o parecer, três pareceres da Câmara Técnica de Arborização Urbana, um referente a um projeto do museu, o outro referente a um projeto da Polícia Militar e o outro referente ao projeto da Avenida do Shopping, Dr. Quinzinho. Aí a Natália, né, Natália? Que é a coordenadora da Câmara, vai falar um pouquinho desses pareceres. Posso compartilhar a tela? Pode. Estão vendo o parecer? Sim. Sim. Então, esse aqui é o parecer do ofício C6 427, né, 2021, de 28 de outubro de 2021. Esse ofício foi encaminhado, né, para a Câmara Técnica na reunião do dia 9 de novembro do CONDEMA. Uma solicitação de aprovação de um projeto de implantação de equipamentos esportivos da Praça Dr. Luciano Pacheco, que é a praça do Museu de Jaú. Então, nós fomos, né, não sei se vocês vão se lembrar, já esse projeto tinha passado já pela Câmara Técnica e a gente pediu adequações, porque muitas árvores seriam removidas com o projeto que tinha sido feito. Aí veio um novo projeto, né, com adequações. Nós analisamos o projeto, fomos ao local, né, nos reunimos e percebemos que na planta apresentada, a nova planta, né, não haviam todos os indivíduos arbóreos presentes no local, tampouco a identificação desses indivíduos. Além disso, no local onde será implantada a pista de skate, existem diversas mudas, algumas recentemente plantadas, e estas, além de não constarem no projeto, provavelmente terão de ser suprimidas para a construção da referida pista. Assim, no projeto faltam informações que são importantes para nós, né, da Câmara Técnica, conseguir avaliar adequadamente e dar o parecer. E dessa forma, apesar de considerarmos a criação, né, dessa arena esportiva de extrema importância, que vai trazer, né, diversos benefícios, a gente solicita a readequação do projeto com o posterior recaminhamento para essa Câmara Técnica. Então, a gente não conseguiu, né, na verdade, fazer, né, um parecer adequado, porque faltam informações no projeto que nos foi enviado. Vou para o próximo, Val? Pode ir. Tá. O próximo parecer foi em relação ao ofício 489 de 2021, de 21 de julho de 2021. Esse ofício foi encaminhado para a Câmara Técnica no dia 3 de agosto pelo CONDEMA e é referente ao processo 2646, né, do requerente, o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o tenente-coronel José Aparecido dos Santos, solicitando o corte de 3 árvores localizadas na rua 7 de setembro, na porção da calçada localizada antes do portão de acesso lateral ali do batalhão. Então, nós fomos ao local, né, fizemos a vistoria das árvores, nos reunimos, conversamos com o tenente, né, e aí, o que nós temos lá, né? Nós temos um indivíduo adulto de Cenostigma pluviosum, que é a subpiruna, uma árvore com quase 10 metros de altura, 1,15 de cap, um ipê branco com 4 metros, né, e pouco de altura e 0,35 de cap, e um indivíduo de dedaleiro com 4,3 metros de altura e 0,55 de cap. Então, aqui tem, né, uma foto aqui das árvores, a sibipiruna, o ipê branco e o dedaleiro.
As 3 árvores são nativas brasileiras, né? Sibipiruna, da família Fabácea, Tabebuia, né, que é o ipê branco Bignoniaceae, e o dedaleiro da família Litraceae, árvores importantes, né, e que são encontradas aqui na nossa região. Os 3 indivíduos estão aparentemente saudáveis, sem nenhum problema fitossanitário, não tem conflito com a fiação elétrica, não tem problemas no calçamento, só o ipê branco, que está com a copa descaracterizada, dá para ver, né, nessa imagem, com envassoramento, porque provavelmente aconteceram podas, né, drásticas ou podas irregulares que provocaram problemas aí no desenvolvimento. Mas isso não compromete, pelo menos por enquanto, né, não tem nenhum comprometimento da árvore que coloque em risco, né, que ela possa cair, enfim. Assim, as condições em que as árvores se encontram, né, não justificam a remoção. Para a gente avaliar se essas melhorias que serão implantadas no corpo da guarda do quartel, né, junto ao portão de acesso lateral do 27º Batalhão, necessitam, de fato, da remoção dessas árvores, há necessidade de encaminhamento a essa Câmara Técnica do projeto, né, ou planta aprovados, bem como da data de início de execução das obras, a fim de análise e parecer. Como nós solicitamos na visita que nós fizemos lá, e eles não tinham, né, o projeto, e a gente queria ver o projeto para analisar se realmente era necessária a retirada das árvores. Então, a gente solicita, né, esse projeto, essa planta, para poder fazer uma análise melhor. Quanto à avaliação sobre o prejuízo que essas árvores estão ocasionando à visibilidade ali, né, dos policiais, diminuindo a segurança, né, pessoal, do trabalho, dos componentes ali da guarda do quartel, não compete a essa Câmara Técnica, né? A gente avalia ali a saúde das árvores, né, e a necessidade real de retirada. Então, diante do exposto, nós, membros da Câmara Técnica, solicitamos o projeto, né, ou planta aprovados ali das melhorias que serão realizadas no 27º Batalhão da Polícia Militar, bem como a data, né, de início das obras, e para que a gente possa analisar de forma mais adequada a necessidade de remoção dessas árvores. E o último parecer é referente ao ofício 755 de 2021, de 18 de outubro de 2021. Esse ofício foi encaminhado à Câmara Técnica no dia 9 de novembro, pelo CONDEMA, e ele solicitando, né, parecer quanto à aprovação do projeto para adequação do retorno localizado na Avenida Doutor Quinzinho, do requerente senhor Giovanni Motti Galvão de Arruda, né, em que serão removidos, segundo o ofício, 4 palmeiras. Nós visitamos também o local, analisamos o projeto que chegou até nós, né, e nos reunimos e percebemos que no projeto as palmeiras que serão removidas para a realização da obra não foram discriminadas, o que impossibilita a análise, né, dessa Câmara Técnica, bem como a elaboração de um parecer. Então, não dá para saber pelo projeto se são 4 palmeiras só, são mais palmeiras, quais palmeiras que vão ser retiradas, então fica difícil fazer uma análise. Além disso, em uma conversa com a engenheira civil Eveline Previeiro de Oliveira, da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura, a mesma disse que o projeto não foi aprovado. E aí, então, se o projeto não foi aprovado, né, ele precisa ser aprovado antes de vir para a Câmara Técnica. Assim, no projeto faltam informações importantes para que possamos avaliar adequadamente e dar parecer condizente com os objetivos desta Câmara Técnica, e é necessária a sua aprovação para a posterior análise. Então, a gente solicita a adequação do projeto com o posterior reencaminhamento para a Câmara Técnica de Áreas Verdes e Arborização. É isso. Obrigada, Natália, pela explanação, pela coordenação aí das reuniões. Pessoal, vocês puderam ver, foram 3 pedidos de corte de árvore de 3 projetos diferentes. Um deles do próprio poder público, da prefeitura, outro da polícia e um outro particular. Nos 3, o erro é o mesmo. Se pede para avaliar uma situação que não existe projeto.
Então, uma das intenções eu não estava na Câmara Técnica de Arborização, eu entrei para compor no intuito de auxiliar. É uma Câmara Técnica que é a que tem maior trabalho, aliás, é a que mais trabalha dentro do CONDEMA, porque é o que recebe mais solicitações de laudos, né, de pareceres, e para ter uma visão também da questão civil. Eu sou engenheira civil. Então, como que a gente tem que desmistificar isso dentro do município? Como que você pede para cortar árvore sem ter o projeto aprovado, sem ter o projeto que vai ser feito? Tem situação aí que não tem a verba ainda, ou tem o projeto, não temos, a gente quer fazer um projeto, queremos fazer um projeto, não tem a verba ainda, não sabe se vai vir. Mas vamos cortar a árvore já para a gente... Não, gente, não é assim que funciona. Eu acho que isso tem que ser desmistificado. Parou, vai trazer para a Câmara Técnica, vai trazer o projeto pronto. Para fazer o projeto dessa forma, do jeito que tem que ser feito, essas árvores vão ser. Agora, chega para a gente alguns projetos que a gente não entende direito. Da Praça do Museu é a segunda vez que vem. A primeira vez estava pegando algumas árvores, aliás, estava pegando muitas árvores, nós pedimos para alterar o projeto. Ok, agora voltou, e o que eles pedem é que a pista do skate está num local que foi plantado árvores novas. Acabaram de ser plantadas essas árvores, elas estão em um porte muito pequeno. E como que a gente vai autorizar que seja feita uma pista de skate, não desmerecendo, eu acho que tem que ser feito, é um projeto cultural, de lazer, mas em cima de um lugar que acabou de ser plantado. Então, as coisas precisam acontecer. O que dá a impressão é que quem está auxiliando no projeto fazendo não está indo a campo, fazendo o levantamento, precisa levantar tudo que tem ali, todas as árvores, todas as espécies que tem, e depois falar do projeto. O outro da avenida é a mesma coisa. Eles falam no parecer de 4. Quando a gente verifica, eu confrontei o desenho, um desenho muito pequenininho que mandaram para a gente, confrontei a abertura dos recursos, dos retornos que iam ser feitos na avenida, não pega 4, pega 6, pega 7 palmeiras. Então, isso precisa ser muito bem alinhado, né? Vai tirar a palmeira de um lugar e colocar no outro. Tá, como que vai ser feito isso? Essa palmeira vai sobreviver se for tirada dali e colocada no outro? É o interesse público que isso aconteça? Isso não é o CONDEMA que vai ter que falar. Se aquela obra em si é um interesse público, quem tem que falar os órgãos públicos que estão trabalhando nisso. Só que para a gente precisa chegar a uma coisa mais concreta, né, pessoal? Um projeto mais concreto e não achismo. Isso que a gente precisa desmistificar. Parar de chegar achismo para a gente. Eu acho que nós vamos fazer uma obra aqui, então a gente precisa arrancar todas as árvores que tem aqui para fazer essa obra. Não, não é desse jeito que tem que acontecer. Então, eu acho que precisamos... vai ser um trabalho árduo de desmistificar isso dentro da sociedade, mas a gente precisa fazer. Então, eu queria mais expor isso, pedir dentro da Câmara Técnica, conversei com os membros, falei, gente, vamos devolver, porque não adianta a gente não autorizar, não é que nós não autorizamos o corte, a gente não tem condição de falar nesse momento se algumas, a gente até chegou a fazer o relatório, que é o que a Natália falou, da questão da polícia lá. As árvores estão sadias, mas aí quem tem que falar se ela realmente está atrapalhando não é o CONDEMA, aí é a segurança pública. Aí tem que analisar, está atrapalhando, aí é a segurança pública que vai resolver. Isso é uma questão de segurança pública, não o CONDEMA. A questão fitossanitária, as árvores estão bem. Vai ser feito guarita? Não vai ser feito? Não tem nem projeto. Então, isso que nós estamos batendo em cima. Então, nós não vamos realizar parecer sem ter projeto concreto do que vai ser feito, tá? A gente tem que ter um projeto certinho, quais árvores vocês vão tirar, o que vai acontecer, se pode tirar. O ônus, o bônus disso vai ser melhor que o ônus, isso que nós vamos avaliar. Só que para isso a gente tem que ter projeto. Por isso que até nós conversamos e falamos, então vamos devolver dessa forma, pedindo mais informações. Então, fazer parecer por fazer, corta ou não corta por cortar, nós não vamos fazer, tá? Então, eu queria deixar claro isso para vocês.
Alguém quer fazer uso da palavra, antes da gente colocar para apreciação? Podemos pôr, então, para votação, encaminhamento desses ofícios de volta para a CEMEIA, para que ela solicite as pessoas que requisitaram, né, os órgãos que requisitaram esses pareceres, para que eles nos enviem mais informações. Se alguém está contrário, por favor, se manifeste. Ok? Então, Tabita, podemos encaminhar esses pareceres aí da Câmara novamente para a CEMEIA, ok? Ok. Bom, pessoal, o último item que nós colocamos na ordem do dia é sobre a discussão das enchentes, né, que ocorreram aí no mês de janeiro. Todos, infelizmente, podemos ver de perto o estrago, né, na nossa cidade, no nosso município. Pessoas aí que perderam tudo, mortes. Nós que vivenciamos muitos eventos já aqui. Eu trabalhava na prefeitura em 2011, quando a gente tinha tido até então a maior enchente dos últimos tempos, e agora foi superada. E, infelizmente, aí tivemos muitas perdas, né? E eu pedi para a Tabita colocar esse item na pauta para a gente conversar um pouco sobre o assunto, porque no dia que aconteceu, no dia posterior, conversando com algumas pessoas, amigos que trabalham na mesma área que eu, que entendem de drenagem urbana, que podem contribuir com o assunto, nós levantamos a seguinte frase: nós não podemos esquecer do que aconteceu. Um grande mal do ser humano, da gestão pública, não estou falando dessa ou daquela, de tudo, é muitas vezes apagar algumas coisas da memória no tempo, conforme vai se passando o tempo, algumas coisas são esquecidas. Aquelas pessoas que estão passando por isso, que perderam tudo, que ainda estão muitos desalojados, que não estão morando na casa de alguém, eu tenho certeza que eles não vão esquecer. E cada chuva que cai, por exemplo, como essa de hoje, eles estão lembrando do que aconteceu com eles. Mas nós, como sociedade, como representantes até de um conselho, nós não podemos esquecer. Nós precisamos conversar sobre o assunto, precisamos debater, precisamos tentar, dentro da área que cada um ocupa aqui, se juntar, se unir para propor medidas, propor ideias. Eu acho que todas as ideias têm que ser estudadas e todas são bem-vindas, tá? Então, com esse intuito que eu propus que isso estivesse na pauta. E aí, estamos aqui para ouvir ideias e eu, de antemão, me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Já me coloquei à disposição da prefeitura para isso, conversei com algumas pessoas da prefeitura, em nome da FATEC Jaú, para tentar estudar meios aí de ajudar no que for possível, para que a gestão pública possa caminhar aí no intuito de, se não resolver, amenizar esses problemas, porque cada ano a gente se depara com índices pluviométricos maiores, precipitações acumuladas maiores, e nós precisamos nos unir como sociedade para tentar resolver esse problema. E aí, dentro disso, eu pensei em formar aí um grupo, talvez dentro da Câmara Técnica de Saneamento, para a gente começar a se reunir e conversar sobre isso.
fazer algumas reuniões periódicas e apresentar estudos, conversar sobre isso, porque o CONDEMA, como Conselho de Meio Ambiente, tem que atuar também na questão da drenagem urbana, que é uma questão muito importante dentro do âmbito do saneamento ambiental e, mais que nunca, dentro da nossa cidade. E aí eu gostaria de ouvir de vocês quem topa fazer isso, quem topa se reunir periodicamente, formar aí talvez uma comissão dentro do CONDEMA para a gente debater esses assuntos junto com os nossos colegas aí da prefeitura, com os técnicos da prefeitura, né? Para a gente poder se unir dentro de cada setor aí e conversar sobre isso, discutir sobre isso, o que a gente pode fazer, no que a gente pode ajudar, para que ano que vem isso não se repita, nem no outro e nem no outro. Aí eu deixo a palavra aberta para vocês. Eu concordo, Val, acho super importante. Mas alguém acha que pode contribuir? A Bruna colocou no chat. O André. Então, pessoal, a Mariana é coordenadora da Câmara de Saneamento, né? E aí, Mari, a gente conversa, vamos ver uma data aí melhor, que não atrapalhe as reuniões, para a gente começar a debater esse assunto, sim, talvez até criar alguns documentos técnicos para auxiliar mesmo a prefeitura nesse momento. Eu trabalhei na prefeitura, eu sei a dificuldade, muitas vezes, do corpo técnico, é muita coisa para fazer e o intuito nosso é ajudar. Então, podemos conversar depois e formar um grupo aí? Pode falar, Bruno. Claro, Valéria. O Pedro também, que está como suplente, com certeza vai querer participar. Acho que vale a pena, sim. Bruna, está desligado seu microfone. Pluga e despluga. Então, Foi? Agora Aí. foi. Ah, então tá bom. Essa questão, né, que eu falando aqui, o meu bairro foi um dos bairros atingidos, né? A minha residência não, mas o bairro em si, né? O pessoal criou grupo e a gente foi se ajudando. Só que assim, eu vejo, né, que falta muita informação para o pessoal. Às vezes eles ficam, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E eu acredito que dentro, né, do Proterra, né, a gente pode se reunir e conversar e tentar fazer uma divulgação disso, né, uma educação ambiental do que realmente precisa ser feito, do que dá para ser feito. Né, eu acho que um dos pontos é informar a população, porque a gente criou um grupo, né, do bairro e tal, mas todo mundo começa a falar uma coisa e você vê que o pessoal viaja um pouco. E a gente precisa alinhar isso, né, de uma forma técnica, para depois, não sei, numa reunião pública, não sei quais são os segmentos para isso, e expor isso para a população, né, de uma forma clara. Eu acho que eu vivenciando isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, essa informação, né, para as pessoas do que dá para ser feito, né? Eu falo que às vezes nem né, o pessoal que está aí na área e tudo mais sabe como agir nessa hora, né? E eu acho importante essa questão de informar a população, porque as pessoas surtam, né? Foi uma tragédia, e aí eles exigem coisas que não faz sentido. Então a gente precisa de uma forma elaborar tecnicamente e passar para a população, né, de uma
de uma forma aí que todos consigam compreender o que realmente precisa ser feito no município. Eu super topo, estou disposta aí com que eu puder contribuir, fazer parte aí desse grupo. É isso. Obrigada. Tabita? A Bruna acabou falando que eu ia comentar logo em seguida, que eu estou sentindo falta também de chegar essas informações à população. Então, como a Bruna já teve esse início de conversa, eu ia sugerir, por exemplo, eu acho que o Condema pode também fazer os vídeos, né, de divulgação, né, qualquer coisa para a gente disponibilizar no YouTube. Tem a parte de comunicação da prefeitura, né, o conselho normalmente deixa tudo lá, vocês também, quando criar algum, ou adaptar algum documento seus para poder passar para a população, a gente pode encaminhar para a Secretaria de Comunicação para divulgar. Tem a nossa parte lá da Diretoria de Educação Ambiental, a gente pode publicar nos boletins, mas eu acho fundamental para não ficar só na área técnica, realmente mostrar que o conselho tem que explicar, tem que dar uma devolutiva. Tem muita gente que está entrando em contato comigo com umas fake news, ainda estão com a cabeça lá de 2 córregos, então precisa ter essa devolutiva para a população tem que caminhar junto, que senão vai ficar aquilo lá muito técnico, e a população realmente fica confusa, não sabe como agir, não sabe o que fazer. Então, concordo com as falas da Bruna. Ótimo. Eu também sinto isso, porque chegam até mim alunos que passaram por isso, pessoas que eu conheço que tiveram as casas atingidas. Aí as pessoas começam com ideias faraônicas. Tem a questão da represa de 2 córregos, que foi uma fake news aí que a gente precisa desmistificar e falar realmente do que aconteceu, o que houve. Tem a questão também de... Pode falar se você quiser me interrompendo, Tabita. Não, é outro assunto, pode continuar o raciocínio. Aí, outra coisa, pessoas que acham que existem medidas faraônicas, retificação de rio, aprofundamento do leito do rio, que nós que conhecemos tecnicamente sabemos que não dá para fazer. Aprofundar o leito do rio é rocha, para aprofundar o leito do rio é com implosão. Como que você vai implodir rocha no rio num lugar como a área central da cidade, com um monte de casas, edifícios no entorno? Então, tem muitas coisas aí que aparecem que são soluções mágicas, que, na verdade, a retificação do rio, nós estamos tendo problemas também por conta do rio ter sido retificado no passado, na década de 60, 70. Então, muitas coisas que a gente precisa conversar. Amanhã, eu pus até no grupo, até peço desculpas porque eu fui encaminhando para alguns grupos, eu acabei encaminhando para vocês. É um evento, não é um evento, é uma roda de conversa com os nossos alunos lá do curso de meio ambiente da FATEC. A coordenadora atual do curso levantou essa bola. Todo semestre a gente faz alguma roda de conversa no início do semestre com os alunos e sempre trazendo temas atuais. Quando teve o rompimento do Brumadinho, nós falamos da questão, e agora, como a enchente foi um tema atual, e a gente quer também desmistificar umas fakes aí com os nossos alunos e conversar com eles, falar, é um problema ambiental também, então, como estamos no estado de pandemia, apesar do nosso auditório ser grande, nós temos limitação do público, né? Então, por enquanto, a gente resolveu fazer só para os alunos, né? Mas dentro do Condema, se alguém quiser participar, ir até a FATEC amanhã, tudo bem, eu só peço para não compartilhar externamente, para não ter muita gente, porque nós temos que manter os protocolos sanitários dentro do campus, né? Então, a gente vai conversar um pouco amanhã, mas vai ser uma roda de conversa. Eu e o professor Josrael vamos expor alguns pontos, né, da bacia. Vai ser um início aí para a gente conversar. E a ideia é essa também, escutar o que as pessoas estão falando, para a gente poder também preparar uns materiais, que eu acho muito importante que essas informações, como a Bruna falou e a Tabita falou, cheguem à população, não de uma forma só técnica, e chegue também o que deve fazer, o que é possível melhorar,
como que a gente vai criar alguns sistemas de alerta, como que vai conversar entre as pessoas, como fazer isso acontecer. Então, o intuito nosso é ajudar nesse momento aí da melhor forma possível, como a gente conseguir. Então, uma primeira conversa, esse grupo que eu estou propondo aqui a gente criar, desse grupo sair esses materiais também, porque agora, ó, a gente tem fevereiro, ó, hoje está chovendo bastante, março vai chover ainda, em abril começa a parar a chuva. Então, é um tempo que é aquilo que eu falei, a gente não pode esquecer. Então, chegou em abril, a gente está sem chuva, a gente tem que trabalhar. E tem que trabalhar informação, tem que trabalhar tecnicamente, tem que trabalhar em educação ambiental, tem que trabalhar tudo isso para a gente conseguir chegar no próximo aí, período chuvoso mais garantido e que a gente chegue de uma maneira mais amena. Então, vou alinhar com a Mariana para a gente fazer essas reuniões, tá? E aí, quem quiser participar, vamos colocar no grupo do Condema. Aí fiquem à vontade para participar, para colaborar, ajudar aí no que for preciso, para a gente tentar também, dentro das premissas do Condema, atuar também nessa questão. Beleza? E quem quiser amanhã, que tiver disponibilidade para ir até a FATEC, pode ir sem problema nenhum, tá? Mas é assim, como eu falei, eu só peço para que não convide muita gente de fora, porque nós precisamos manter aí o número de pessoas dentro do auditório. E mais para frente, quando tiver com a pandemia um pouco mais controlada, né? Eu acho que a gente está tendendo a isso. E aí sim, com já alguns documentos, algumas ações prontas, nós podemos fazer um evento maior, um evento grande, se não na FATEC ou no Parque do Rio Jaú, em algum lugar aberto, para a gente discutir sobre isso, e chamar a população também que foi afetada para conversar. Eu só queria lembrar, Valéria, que dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, né? Então, como a Secretaria vai estar já planejando as ações de educação ambiental para comemorar, eu acho que é uma oportunidade da gente, pelo menos, iniciar essa conversa direta com a população, né? Daria para a gente pensar nesse formato, né? Pensando ainda que está tendo a Covid, né? Então, a gente pensar numa forma de chegar até a população. E também a conferência de meio ambiente desse ano, o tema escolhido foi o tema água também, né? Que está programado para ser em outubro. Então, qualquer coisa também daria para a gente apresentar alguma coisa nessa conferência. Acho ótimo, Tabita. Precisamos agir. Pessoal, mais alguém quer fazer uso da palavra? Oi, Valéria, tá me ouvindo? Estamos sim. Tá me ouvindo? Boa tarde a todos. Eu estou viajando, eu não quis falar muito porque às vezes a internet cai, né? Mas eu estou aqui perto do Rio Claro, acho que vai dar para falar um pouquinho. Pode contar com o meu apoio, viu, Valéria, nesse sentido aí, de participar dessa comissão, pensando no futuro. Eu acho que é muito importante essa frase que você falou, não podemos esquecer, né, do que aconteceu. E realmente vai ficar para a história, essa enchente causando tantos danos para a nossa cidade, né? Tantas famílias, tantas empresas. E eu que represento o comércio, né, e vivo na área central, eu também fui atingido também por uma loja minha que foi alagada, mas eu vi na pele, né, o quanto os comerciantes e as famílias estão sofrendo. Esses eventos da natureza, eles vão ser talvez assim constantes daqui para frente devido ao desequilíbrio, né, que está tendo. E foi o que você falou, nós não vamos ter como mexer muito, né, no leito do rio, tal, desviar leito, enfim. Drenagem pode ser feita em alguns pontos, melhorando, mas a cabeceira, quando vem uma chuva nesse volume de água que veio, né, volumetria muito alta, na cabeceira, vários dias, não tem o que segura, né? Então, realmente, nós vamos ter que estudar, e acho que o rio deixou o rastro, né, na cidade, uma mancha. E já tem um raio-x do que foi o que aconteceu, o mal que fez. Ele desenhou seu percurso, às vezes até saindo do seu leito,
e pegando casas e levando casas embora, né? Eu acredito que agora vem a depreciação, né? O desuso de muitas moradias, de muito comércio, e tudo isso vai ficar talvez abandonado. Então nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte com essas comissões aí, com habilidades multidisciplinares, para que eu acho que vai ser muito importante, não podemos esquecer e abandonar, pensando no futuro, devido a casos recorrentes que vão ocorrer devido aos equilíbrios da natureza, né? Nós dependemos de uma região aí, canavieira, ao nosso redor, no qual ela está totalmente feita suas curvas de níveis. Eu não vejo nada abandonado, assim, para correr grande volume de água, né? Mas, enfim, foi uma grande acidente realmente que ocorreu, não só em Jaú, mas em outros lugares também do nosso país e pelo mundo afora, né? Então, pode contar comigo, viu, Valéria? Faço questão por representar o comércio e também por fazer parte da sociedade aí, da nossa cidade. Eu quero contribuir, sim, com um pouco da minha visão, e eu acho que é um pouco que a gente pode fazer para poder tentar aliviar alguma dor, como você falou, amenizar, né? Não vamos resolver, mas amenizar essas dores do futuro que poderão ocorrer, né? Então, pode contar comigo. Obrigado, viu? Agradeço aí, Beto. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, pessoal, mas ninguém quer fazer uso da palavra, nós vamos, então, conversar com a Mariana, a gente faz um agendamento. Depois, no grupo do Condema, a gente coloca quem tem interesse. Qualquer coisa a gente faz um outro grupo paralelo, e quando confirmarmos a reunião, passamos para vocês, tá bom? Agradeço. Galera, só ia sugerir de mandar por e-mail, porque nem todo mundo está no grupo do WhatsApp. Não, tudo bem. A gente manda também por e-mail. Beleza, pessoal? Agradeço aí. É só isso, né, Tabita, hoje? Tem alguma comunicação? Não. Então, ok. Pessoal, agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. E que tenhamos aí um ano produtivo. Fiquem com Deus. Boa noite. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite. Boa noite.